Paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus queridos e amados irmãos. Amém? Eu sou o pastor Jeová e eu quero falar com vocês nesta tarde maravilhosa. E o livro que nós vamos estar nessa tarde observando para a palavra de Deus se encontra na carta aos Filipenses. Quero ler com vocês, encontra-se no capítulo 1, do 14 em diante. E a maioria dos irmãos no Senhor, através das minhas correntes, tendo eles confiado mais abundantemente ousar pregar a palavra, sem temor. E alguns, na verdade, pregam ao Cristo, mesmo que o façam através de inveja e porfia, mas também a outros pregam através de bom desejo. Aqueles, na verdade, provenientes de dentro, de intriga, anunciam o Cristo, não sinceramente, supondo acrescentar-se aflições às minhas correntes, de prisões, dizia Paulo. Mas esses anunciam ao Cristo proveniente de dentro do amor, dentro, tendo sabido que estou posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Ademais, Cristo é pregado de todas as maneiras, quer sendo ousado como ostensivo, disfarce, ou como verdade, nisso regozijo. Sim, e regozijarei ainda, porque tenho conhecido que isto resultará a mim para a salvação através da vossa súplica e provisão do Espírito de Jesus Cristo, segundo as minhas intensas expectativas e a minha esperança do que em nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, Cristo, como sempre, também agora será magnificado no meu corpo, quer esteja através da minha vida ou através da minha morte. Essas são as palavras do nosso irmão apóstolo Paulo, onde o mesmo nos adverte, nos chama a atenção a respeito de duas correntes que acontecia na igreja de Filipos. Primeiro, aquela corrente judaizante, onde os irmãos que estavam ali estavam criando intrigas, estavam pregando a Cristo dissolutamente, de forma que não condiz com o evangelho das boas novas. Porém, Paulo ele vai nos acrescentar, dizer que nada importa, que a maioria dos irmãos no Senhor, eles estavam ali fazendo algo que realmente não importava muito, porque não importava se eles estavam fazendo isso por inveja, por porfia. O que importa é que Cristo estava sendo anunciado. Esse o importar é o que vai nos caracterizar, vai nos chamar para o atual momento presente, onde o próprio Cristo outorgou aquele apóstolo dos gentios, começar a pregoar. E veja bem, porque ele estava nas prisões, eles estavam aí, e muitas pessoas, em virtude disso, queriam desmerecê-los, em virtude de ele estar preso, e etc e tal. Porém, o próprio apóstolo, ele começa dizendo que em tudo, quer seja para a morte, quer seja para a vida, Cristo estava no controle de tudo. Veja bem, queridos, ele pregou para os oficiais pretórios, ou seja, sabe o BOP do comando de elite lá do Rio de Janeiro? Era a mesma coisa. Eram os oficiais de elite, eram os oficiais mais preparados. E ele anunciou o evangelho, mesmo preso. Onde quer que ele estivesse, ele tinha anunciado. A verdade é uma só. Observando as Escrituras, analisando de modo mais enfático, nós observamos que a maioria estavam pregando a Cristo não como deveriam. Mas Paulo não se preocupa com isso. Como eu e nem você deve se preocupar. Basta saber a quem foi chamado, o que Deus nos confiou, o evangelho da salvação.
E esse evangelho da salvação, ele vai ser pregado independentemente de querer ou não, das pessoas gostarem ou não, das pessoas julgarem ou não, porque ele mesmo dizia em uma das suas epístolas, nem eu mesmo me julgo, quanto mais perco tempo com relação a coisas dessa natureza. O interessante é saber que esse evangelho estava sendo anunciado, que ele estava sendo apregoado. É um evangelho onde o filho, ele tinha um grande amor por aquela comunidade, por aquela igreja local. Ele começa a dizer logo no início da sua epístola, quero que você entenda, vamos lá, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, aquele estando em Filipos, juntamente com os pastores, superintendentes e serviçais. Ele primeiro começa a dizer que ele é servo, ou, para quem gosta de uma leitura mais adequada, diáconos. É um ancião oficial, o serviço que serve à Assembleia Local, particularmente ao pastor, e cuidando dos assuntos materiais dessa Assembleia. Ele escreve, se você observar muito bem, Paulo ele vai dizer em outras epístolas que ele é o apóstolo escolhido por Deus. No entanto, que nada diminui nem tira o mérito da questão, ele vai dizer servos, ele vai dizer Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Aqueles que estando em Filipe, ele está endereçando essa carta a uma igreja. Ele não está endereçando a algum movimento, ele não está endereçando a coisa nenhuma, mas a uma igreja. E ele diz, aqueles estando em Filipe, juntamente com os pastores. Simples assim, superintendentes. Graça e paz a vós, provenientes de junto de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Expressa toda a gratidão. Ele começa a dizer, ele começa a expressar que ele estava grato, que ele estava feliz sobre cada uma e toda a sua lembrança de vós. Ou seja, ele estava feliz pela igreja em Filipos, porque essa igreja o mantinha, ela o ajudava, ela o ajudava concernente às coisas de Deus, às coisas espirituais. Ele vai dizer em outras palavras, eu oro, né? Ou seja, sempre em cada súplica minha por vós, fazendo súplica com alegria, porque é isso que nós devemos ter. A mesma coisa como a comunidade na qual eu pastoreio, eu digo, eu oro feliz por tê-los conosco, estando no meio de nós e em nós. Na verdade, querido, por causa da vossa cooperação para o Evangelho, as boas novas, desde o primeiro dia até agora. Então, tem uma coisa que nós precisamos entender, é que a igreja, ela existia, sempre existiu. E o nosso irmão, o apóstolo Paulo, começa a endereçar uma carta, da mesma forma que, caso não quero, sem pretensão alguma, ser comparado ao apóstolo Paulo, longe de mim, eu sou um eterno serviçal. Mas a mesma coisa como a comunidade a qual eu pastoreio. Eu mando uma carta, estando eu fora, longe ou preso, por acaso, e dizendo, eu oro por vocês, alegremente estou feliz por tê-los em nosso meio. Eu fico feliz porque até aqui vocês têm nos abençoado, têm orado por nós, têm feito tais coisas. E é isso que nós precisamos. Tendo confiado nisso, aquele que, havendo começado a boa obra em vós, a completará perfeitamente até o dia do Senhor Jesus. Veja bem como que é interessante essa palavra. Tendo confiado nisso mesmo, aquele que, havendo começado a boa obra. O que Cristo começa, ele termina. Ou seja, se Deus te chamou, se Deus confiou a você algo que foi a você e não mais a ninguém, ele vai terminar. Então, queridos, como é justo para mim pensar nisto, quando a vós todos, por causa do meu vos reter no coração, tanto nas minhas correntes, como na minha defesa, a confirmação do Evangelho. Todo vós sendo companheiros, juntamente coparticipantes da minha graça.
Lá no versículo 9 diz: e oro suplicando isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em pleno conhecimento e em todo o discernimento. Paulo orava insistentemente, consequentemente, porque ele entendia que o amor deles deveriam crescer de tal forma, não só em pleno conhecimento, mas em discernimento. É isso que eu oro por você nessa tarde. Eu oro para essa igreja, a comunidade de Cristo. Eu oro para a igreja universal. Eu oro para todas as igrejas, que ela cresça em conhecimento, em amor, em profundidade no Cristo. Como é justo para mim pensar isto quanto a vós todos, por causa do meu vos reter no coração, tanto nas minhas correntes, como nas minhas aflições. É maravilhoso. Deus, Ele é bom. Ele nos convida, Ele nos chama. E as pessoas naquela localidade estavam se aproveitando de tais acontecimentos para poder, assim, denigrir a imagem de Paulo. Lá no 14 ele diz: e a maioria dos irmãos no Senhor, através das minhas correntes, tem ele confiado mais abundante ousar e pregar a palavra. Pregar a palavra. Palavra que liberta, que restaura, que muda, que transforma. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que ele queria. E ele vai dizer lá no 15, e alguns, na verdade, pregam Cristo mesmo que através de inveja. Inveja do apóstolo, inveja da sua posição, inveja porque queria o lugar dele. Muitas pessoas até querem nossos lugares, mas não querem pagar o preço. Não querem viver uma vida de santidade. Não querem abrir mão de muitas coisas. Querem simplesmente estar lá. Querem pregar, querem ser alguém a ser notado. Mas Paulo não fazia questão disso. Ele abre mão de tudo isso. E não se engane, existem muitos hoje que fazem isso. Pregam Cristo por inveja, pregam Cristo para querer se aparecer. E não era diferente na época de Paulo, ainda mais nos dias de hoje. Aqueles, na verdade, provenientes de dentro, intrigam, anunciam o Cristo não sinceramente, supondo acrescentar aflições às minhas correntes. Porque eles queriam falar do Paulo que estava preso, mas na verdade, no seu coração, eles não queriam pregar o Paulo, a Cristo, perdão, de forma que fosse por amor, mas por inveja, por porfias. Algumas traduções vai dizer. Esses os fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo está dizendo, não ninguém. E se você for incumbido da defesa do Evangelho, não se preocupe com as ameaças, não se preocupe com as falácias, não se preocupe com o que vão pensar ou dizer de você. Basta que Cristo sabe quem é você. Basta que Cristo confiou a você. Sabe por quê? Porque nós somos embaixadores, nós somos comissionados, nós estamos aqui para pregar as boas novas. Mas não importa se essas pessoas pregavam essas boas novas porque queriam, mas pregavam por inveja e etc e tal. Sabe de uma coisa? Vamos fazer a diferença, vamos pregar Cristo por amor, porque nós amamos, porque nós somos obedientes a Ele, porque nós acreditamos nessa promessa. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.